Estamos de volta aqui com o Manhã Band News e agora assuntos de Brasília, assunto importantíssimo, né, Dib, para hoje. Câmara voltando a discutir o retorno do auxílio emergencial, milhões e milhões de pessoas esperando, né, uma resposta lá da capital federal. Pois é, quanto vai ser, por quanto tempo? O dinheiro está mais perto do bolso do brasileiro e o Rodrigo Orengo vai nos dizer o que todo mundo quer saber. Para quando chega, Rodrigo? Quando é que vai cair no bolso das pessoas? Bom dia. Ainda neste mês, viu, Juliana? Muito bom dia a você, Patrícia, bom dia a todos. Na verdade, é só o Congresso aprovar, promulgar a emenda à Constituição, essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional, e de imediato o governo pode liberar a medida provisória. Não precisa esperar. Agora, é claro que tem que definir aqueles parâmetros, até para evitar problemas que já tivemos, como filas e mais filas em agências da Caixa. Isso já tivemos no início da liberação desse recurso. Como é um momento de emergência, as pessoas estão realmente com muita dificuldade, a pressão é enorme. Para vencer essas burocracias, votar logo, encontrar esse consenso e encerrar a discussão no Congresso para já liberar o governo a editar essa medida provisória. Agora, a gente estava acompanhando durante todo o dia de ontem, Juliana, essa discussão no Congresso Nacional, e a gente vê que as corporações elas conseguiram, com uma pressão muito forte, reduzir ali as chamadas contrapartidas. A ideia inicial dessa proposta era realmente liberar R$ 250 para as pessoas por 4 meses. Isso traz um impacto que é significativo, mas ao mesmo tempo a ideia era enxugar gastos, realmente reduzir a despesa na máquina pública e até trazer a realidade do setor público, dos servidores, mais próxima da iniciativa privada. Até porque a gente teve, ao longo de todo o ano, até hoje, muita dificuldade no setor privado, com redução de salário, 25%, até 70%, política que deve voltar agora para a manutenção dos empregos, até a suspensão de contrato. Então, a ideia inicial dessa proposta era, por exemplo, criar um gatilho para reduzir jornada e salário de servidores em até 25%. Isso saiu do texto, depois de uma forte pressão. A contrapartida seria, portanto, impedir promoções e até progressão de carreira, porque isso traz uma despesa para o poder público. Ontem, isso estava no texto. E depois de uma forte pressão que a gente acompanhou, o governo cedeu, porque existia o risco de tirar todas as contrapartidas. Inclusive aquele gatilho de quando chega a 95% da despesa, e toca na receita, os governos dos estados não podem nem aumentar mais salário de servidores, União também. Então isso permaneceu, mas as progressões e promoções estão garantidas. Depois de tudo isso, o que se espera hoje é que coloquem um ponto final, que votem o segundo turno e aí o governo está liberado aí para realmente editar a medida provisória e enviar esses R$ 250 para quem mais precisa. Você tocou num ponto importante. Ficaremos nos R$ 250? Como isso vai ser definido? Porque, a princípio, lançaram ali uma margem de 300 e pouco a R$ 175. Isso está definido os 250? Porque tem gente esperando a confirmação do auxílio e o valor a ser liberado, que ainda assim vai estar longe ali dos 600, Quando que isso vai ser de fato definido? Logo que o Congresso aprovar, viu, Patrícia? O Congresso aprova e é uma prerrogativa do governo federal, o Ministério da Economia, definir esses valores. Já há sinalizações muito claras de que realmente teremos uma média de R$ 250. O ministro Paulo Guedes já disse que aquelas famílias comandadas por mulheres vão ter até R$ 370. Tudo definido pelo Ministério da Economia. Rodrigo Orengo trazendo então todos os detalhes no que diz respeito ao auxílio emergencial, esperado, atrasado, mas está chegando. A Câmara conclui hoje a votação da PEC emergencial. De Brasília, repórter Levi Guimarães. A Câmara deve terminar hoje a votação da PEC emergencial, que abre caminho para o retorno do auxílio emergencial e permite aos governos federal, estaduais e municipais acionar medidas de controle de gastos em momentos de crise. Nesta quarta-feira, os deputados concluíram a votação em primeiro turno, analisando os destaques, que são sugestões de mudanças ao texto. A PEC impõe um limite de R$ 44 bilhões para o governo federal gastar na nova fase do auxílio emergencial. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, rebateu críticas da oposição, que pedia a retirada do teto para o benefício. 44 bilhões de reais para 4 meses de auxílio, que se comparado ao Bolsa Família, que custa 34 bilhões de reais para 12 meses de auxílio e atendendo apenas
15 milhões de pessoas. Nós vamos atender 44 milhões de pessoas. O governo sofreu uma derrota inesperada durante a votação. Por uma diferença de 6 votos, os deputados retiraram do texto a desvinculação de despesas do orçamento. Com isso, ficam mantidas verbas que, por lei, devem necessariamente ser aplicadas em fundos de áreas como saúde, educação e meio ambiente. O destaque foi defendido pela oposição. O deputado Pompeu de Matos, do PDT, criticou a proposta do governo. 200 bilhões de reais que estão desvinculando da saúde, da educação, da assistência social, enfim, de vários segmentos do orçamento público, exatamente para ficar assim, tipo a casa da mãe Joana. O deputado Henrique Mizasi, do PV, defendeu a proposta de desvinculação. Para ele, seria um avanço na legislação. Para que a gente consiga, inclusive, julgar e comparar governos distintos. Quando mais de 90% das despesas é obrigatória, constitucionalmente obrigatória, resta muito pouca margem para a gente analisar as decisões políticas dos gestores e, portanto, fazer uma avaliação que é necessária para a democracia. Logo depois, o plenário votou o destaque que visava retirar um ponto-chave do texto: a possibilidade de o governo acionar medidas de controle de gastos quando as despesas obrigatórias atingissem 95% das despesas totais. Entre elas, a proibição de dar aumentos e de contratar servidores. Temendo uma nova derrota, o governo fechou um acordo com a oposição. Foram retirados da PEC os trechos que impediam a progressão de carreira e a promoção de servidores públicos caso as regras de contenção sejam acionadas. O deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos, comemorou o acordo. O acordo construído aqui nessa casa premia, no momento mais difícil, os policiais, os profissionais de segurança, os profissionais da saúde, os professores. É um sinal para os nossos soldados que estão lutando essa guerra. Então, o acordo é o possível. A expectativa é que a votação em segundo turno aconteça nesta quinta-feira durante todo o dia. Além de uma nova análise do texto base, vão ser mais 11 destaques em pauta, de acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira. O governo aguarda a promulgação da PEC emergencial para anunciar os detalhes sobre as novas parcelas do auxílio emergencial. De Brasília, Levi Guimarães. Essa é uma votação muito importante. Integrantes da equipe econômica me dizem que esta PEC emergencial é fundamental para o equilíbrio das contas públicas, evitar despesas e fazer ali o controle mínimo necessário e passar de uma vez por todas para essa entidade chamada mercado de que o governo do presidente Jair Bolsonaro não está fora do controle fiscal, ou seja, não gasta mais do que arrecada. 40 bilhões de reais para o salário emergencial. Isso não é pouco, é mais do que o ano inteiro do orçamento do Bolsa Família de 34 bilhões de reais. Essa emenda ela não define, ali não detalha de como será esse salário emergencial, apenas abre a possibilidade dos 40 bilhões de gastos acima do teto para esta finalidade. Na prática, daqui a pouco, às 10 horas, o presidente da Câmara retoma a sessão, vota o segundo turno e as mudanças são consideradas leves para voltar o texto ao Senado Federal. A aprovação dessa PEC é um ânimo para a economia e a indicação de caminho bom para o governo em cuidar da área fiscal, ou seja, controle de arrecadação e gastos. O Brasil se embrenhou num nível de gastos muito alto depois da pandemia.